Mas para isso, certo? Falando agora para os médicos que querem alavancar a carreira, que querem se posicionar melhor, ganhar uma reputação melhor, existe entre um e outro um pilar que se chama posicionamento. Eu quero saber mais dos bastidores da assessoria. Existe essa história do assessor ter vínculo com determinados canais, digamos assim, do ponto de vista de remuneração? Como que funciona melhor esses bastidores? Não existe isso. O assessor de imprensa que promete isso tem alguma coisa de errado. Quem é trocado pelo preço, né, vai ser sempre comparado dessa forma. Ou seja, se você vai jogar esse jogo de disputa de preço, tá tudo bem. Cada um vai jogar o jogo que quiser. Seja muito bem-vindo ao NaProaCast, o podcast para médicos que decidiram transformar conhecimento em autoridade e construir uma carreira lucrativa, estratégica e livre. E a gente vai falar hoje sobre um tema que muitos nem sequer pensam ou até pensam em ter esse contato, mas não sabem quais são as vantagens e as desvantagens, como os erros. É sobre assessoria de imprensa, sem nenhum conflito de interesse, mas contextualizando o motivo da gente estar aqui construindo esse episódio, a gente vai fazendo 1000 capacitações, várias pós-graduações e achando que esse conhecimento técnico vai ser suficiente para a gente poder ter uma carreira da forma como a gente deseja. E para a gente falar sobre esse assunto, sobre comunicação, sobre imprensa, sobre posicionamento, eu trouxe hoje Patrícia França. Ela é jornalista e também assessora de imprensa e especialista em comunicação empresarial. Patrícia, muito obrigada pela sua presença e seja muito bem-vinda ao NaProaCast. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui falando, né, sobre o tema para vocês. Um tema importante que vem ganhando cada vez mais relevância, principalmente depois da pandemia. E o que a gente vê de movimento realmente durante a pandemia é que muitas pessoas ficaram com o celular na mão, com mais atenção às notícias, e os médicos também trouxeram essa questão de estar... A rede social também veio entrando como um veículo de comunicação e essa relevância na construção de consultório, de carreira. E você, como assessora de imprensa, conta sobre como a gente faz vários caminhos para transformar o nosso conhecimento em autoridade. Um dos caminhos é o conhecimento técnico, a gente se capacita. Chegava um tempo que a gente tinha pacientes por indicação, os outros chefes da gente também indicavam. Só que hoje em dia, com a concorrência aumentando, esse conhecimento não tem sido mais suficiente para a gente poder ter a visibilidade que a gente deseja. E aí a gente, claro que tem vários meios de nos tornarmos visíveis. Um deles é a rede social. Outra é a questão da assessoria de imprensa. Na minha compreensão, o que eu vejo como a assessoria de imprensa, no sentido dos benefícios, claro que você vai trazer mais, é que a gente reforça a nossa autoridade através de uma reportagem que a gente participa, da nossa opinião sendo tornada ao público, sendo trazida ao público. Então é essa percepção que eu vejo nessa construção de reforçar a nossa autoridade de quem já é tecnicamente muito bom. Então conta aí da tua experiência com médicos na assessoria de marketing também, o que é que você vê como adicional na assessoria de imprensa? Então, partindo do ponto da pandemia, né, eu trabalho com assessoria de imprensa há 20 anos, com a parte de comunicação empresarial de vários profissionais autônomos, liberais, empresas também, e eu percebi que da pandemia para cá, a assessoria de imprensa ganhou muita força, porque quem era bom, quem era ruim, quem era mediano, igualou, né? Todo mundo igualou, todo mundo ficou recluso, e quando terminou a pandemia, vários profissionais queriam se reinventar, né? Ou voltar para a posição de antes, ou melhorar, né? E como você mesmo falou, nós ficamos confinados, onde o celular, as redes sociais ganharam força e passaram a ser um grande meio de comunicação. Um grande meio onde os profissionais quiseram marcar presença e ter presença digital. Porém, nem todo mundo aderiu, né, a esse meio, e algumas pessoas que aderiram não conseguem, às vezes, um resultado desejado.
Só para esclarecer, assessoria de imprensa e marketing digital, eles formam a comunicação integrada do profissional ou da clínica médica, já que nós estamos aqui falando para o público médico, tá? Cada um tem seu papel bem distinto. O marketing digital, ele faz do profissional ganhar presença e se fazer presente no cotidiano, vamos dizer assim, dos pacientes, do público-alvo. E a assessoria de imprensa, ela vem um plus. Ela dá a percepção e a validação externa para esse profissional, através de entrevistas em rádios, televisões, portais de notícias, fotos em colunas sociais. Tudo isso dá aquele plus para o médico se projetar e se propagar e se comunicar principalmente com aquele público-alvo. Mas para isso, certo? Falando agora para os médicos que querem alavancar a carreira, que querem se posicionar melhor, ganhar uma reputação melhor, existe entre um e outro um pilar que se chama posicionamento. Não adianta o profissional querer construir um bom marketing digital, ter uma assessoria de imprensa onde ele não se posiciona da forma adequada. O que é esse posicionamento? É o posicionamento que fala a mensagem correta que ele deve ter com o seu público-alvo e ele deixar de ser genérico. Médico genérico não ganha posicionamento. Médico que fala de tudo e sabe de tudo, ele não é ninguém. Então, quando se faz um planejamento estratégico de comunicação, o posicionamento do profissional ele deve ser o primeiro pilar a ser trabalhado. Você é médico especialista em quê? Você quer tratar de quais temas? Você quer atrair quais públicos? Feito isso, o médico tem que passar para a presença no marketing digital, que eu digo que é a identidade do profissional, né? Quando a gente vai ouvir falar no médico, pesquisou no Google, ou enfim, pediu referência, a gente corre para as redes sociais. Quem é aquele médico nas redes sociais? Né? Aí já vai começando a criar a curiosidade do paciente que está em busca daquele profissional. Ele está bem posicionado? Ele se comunica bem? Ok. Agora ele é genérico, ele não traz conteúdos educativos, ele já vai perdendo força, né? Porque o médico ele tem que trazer para as redes sociais programas, postagens, vídeos educativos em cima do posicionamento criado para ele. Um exemplo bem prático disso. Um médico ortopedista. Médico ortopedista por ortopedista, ele não fala muita coisa. Porque a ortopedia tem inúmeras especialidades. Especialista em tornozelo, joelho, quadril, coluna, enfim, mão, né? Então, ele é médico especialista em coluna, por exemplo. Ele tem que estar ali nas redes sociais falando de hernia de disco, entendeu? De outros desvios, de cirurgia, de vários conteúdos educativos para alcançar aquele paciente final que ele quer. Feito isso, posicionamento ok, redes sociais ok, aí ele parte para a assessoria de imprensa, que é o terceiro pilar que vai certificar a credibilidade dele, que vai dar uma visibilidade que ele não tem, que só tem quando a gente está, né, sendo porta-voz de uma matéria. Consequentemente, vem a credibilidade e, por fim, vem a rentabilidade. Médico que constrói reputação, ele deixa de concorrer por preço. O paciente está precisando dele, está precisando do médico, ele não vai querer saber se a consulta dele é R$700, R$1.000. Se o médico se posiciona, se ele se comunica de forma adequada, se ele toca na dor do paciente e ele aparece numa televisão, ele certifica que ele é bom no que ele é. Se ele vem numa rádio, se ele vai para um debate, entendeu? Então, assim, o caminho da comunicação voltada para a área médica, que nós, no caso, estamos falando aqui, é esse. Posicionamento, marketing digital e assessoria de imprensa. É muito clara essa tua divisão entre os pilares que a gente vê, e você falou uma verdade que dói em muitos médicos quando a gente fala. É doloroso sim, mas é importante reforçar, e algo que eu sempre digo, a gente está em sinergia, que quem é genérico não se posiciona. Não adianta você dizer, mas eu gosto de tudo, mas eu tenho medo de perder paciente. O paciente vai procurar quem tem mais autoridade. E se você nichar, você conquista essa autoridade de forma mais clara. Você traz um posicionamento. O que você faz, para quem você faz, o público que você está atendendo. Ou seja, esse nicho é muito importante. Quem é você? Qual é a sua visão de mundo? Não adianta você só querer falar conteúdo genérico na internet que não conecta com ninguém. Porque eu já vejo médico dizendo, mas eu posto e eu não tenho resultado.
Aí eu digo, se você posta de qualquer jeito, o resultado vai vir de qualquer jeito também. Não tem posicionamento, Não né? tem posicionamento. Precisa realmente ter energia para aquilo, porque faz parte do trabalho. E você falou muito bem sobre essa questão da construção dos pilares. E uma das. A gente tem aquela mentalidade, porque fulano apareceu na televisão, um determinado médico apareceu na televisão. Eu, no meu imaginário, antes, quando eu era estudante de medicina, antes de eu conhecer esse mundo, marketing, assessoria de imprensa, eu achava que é porque o médico era muito conhecido, muito famoso, e a televisão quem convidava ele para poder estar lá. Mas a gente vê aí esse papel da assessoria de imprensa colocando esse médico, claro que já é um médico bom, competente, e que vai fazer esse serviço, né, vai contratar o serviço dessa assessoria de imprensa. Me conta, Patrícia, você como jornalista, existe esse médico que ele é chamado assim aleatório ou é somente através da assessoria de imprensa? Então, existe de forma esporádica. Esse é um dos erros, né, dos profissionais, de deixar a sua reputação pelo acaso, né? Pelo acaso, sendo construída de forma de boca a boca, sem ser estruturada. E pode acontecer sim do profissional, alguém conhecer da televisão, alguém pedir um porta-voz e alguém conhecer ali da redação e vou ligar para um amigo, um exemplo, que ele fala sobre o tema. Acontece, mas aí você vai deixar a sua reputação, a sua imagem pelo acaso, né? Eu vou, assim, é importante também explicar o papel da assessoria de imprensa, que não é só marcar uma entrevista. É feito um planejamento de comunicação em cima do posicionamento. Como eu falei, o posicionamento é o pilar base de tudo, certo? Onde nós vamos construir pautas. Um exemplo, deu o exemplo do ortopedista, certo? Vou voltar para esse exemplo, já que nós estamos no mês de junho. Estamos na campanha Junho Verde, combate a escoliose, né? Então, partindo desse princípio, médico especialista em coluna, o que é que a gente vai trabalhar? Pautas educativas em cima da escoliose. Feito isso, nós fazemos um release. Release é o nome do texto de divulgação que a gente faz, junto com uma boa foto profissional do médico, e nós vamos liberar. Quando nós liberamos aquele material, nós liberamos para os veículos especialistas em saúde, para aqueles profissionais, aqueles formadores de opinião que vão realmente aderir à pauta e vão marcar a entrevista com o médico. Entendeu? E marcado, a gente vai todo um trabalho, a gente marca, a gente vai conversar com o médico, a gente vai dizer horário, vai dizer como o médico tem que ir, certo? E frisando aqui, o médico não pode se apresentar de forma aleatória, achar que vai de qualquer jeito, né? E pronto. Existe um serviço chamado Media Training, que é treinamento de mídia, onde o assessor vai dizer ao médico como ele pode se vender, com que roupa ele deve ir, e como ele deve cumprimentar. Se você está numa reportagem de rua, a TV Globo, um exemplo, Bom Dia Pernambuco, que todo dia tem uma pessoa de saúde, aí o médico vai marcar na Praça da Jaqueira. Eu não vou mandar o médico ir de blazer, eu não vou mandar o médico ir de jaleco. Vá com boa camisa social, vá bem vestido e não gesticule muito. Então, a gente tem técnicas que a gente passa para o profissional, onde quando ele deixa a reputação pelo acaso, ele perde. Então, ele vai cumprimentar, tá a câmera, tá a repórter. Como é que ele vai cumprimentar? A câmera, a apresentadora e milhares de pessoas. O estado inteiro tá lhe vendo ali, tem a repórter. Então, a gente olhe para cá, dê bom dia, cumprimente, olhe para a repórter, entendeu? A gente vai botando técnicas para ele se apresentar da melhor forma. Então, o trabalho da assessoria, ela vem sendo construído e a consistência, a permanência, a constância do dia a dia é o que faz a diferença. Porque um mês de assessoria de imprensa não dá resultados. Ele começa um pontinho inicial da sua reputação. A gente tem que mostrar para os formadores de opinião que você é especialista naquele segmento, que você é o melhor de todos. E a gente vai, de trabalho de formiguinha, mandando pauta a pauta, imagem por imagem, trabalho por trabalho, mandando press kit, que é um trabalho muito voltado também da área de assessoria de imprensa, que você pega um brinde com a marca do médico, dá para aquele profissional, o jornalista gosta muito de livrinho, entendeu? De caderneta, tá sempre aos olhos, sabe? De quem produz e quem faz a pauta. Basicamente isso, como funciona a assessoria.
Ah, bom, eu quero saber mais dos bastidores da assessoria de imprensa, porque a gente vê determinados canais de comunicação, televisão, rádio, jornal. Existe essa história do assessor ter vínculo com determinados canais, digamos assim, do ponto de vista de remuneração? Como que funciona melhor esses Ah, bastidores? boa. Porque o que é que acontece? É, eu tenho meu consultório é dentro de um hospital aqui em Recife, que é bem conceituado, tá? E existem determinados canais que são parceiros da assessoria de imprensa desse hospital. Me conta aí esses bastidores mesmo, como que funciona isso aí na prática? É, boa pergunta, porque assim, ainda tem muitos profissionais que me ligam e dizem, quanto faz para sair uma Globo? Isso, exatamente. O pessoal quer saber isso. Como faz para sair na Globo? Mãe, eu Quanto tô na custa? Globo. Quanto No custa sair Jornal uma Nacional. Globo? Não dá. Fantástico. Fantástico, numa revista Exame. Quanto custa? Não, não custa. Forbes. Forbes, pronto, o E auge. o auge, conta da Forbes Valor também. Eu econômico. quero saber da Forbes. Pronto, foi bom que você me lembrou de algo aqui. Eu vou tentar ser bem didática. Hum, Me ligam dizendo, Patrícia, quanto você cobra para me colocar na Globo? hum, Eu digo, eu não lhe cobro nada, hum. que a Globo não me vende. Matéria jornalística, informativa, educativa não se vende. O que se vende são anúncios e publicidade. Isso foi importante por quê? Porque a assessoria de imprensa está aqui, a publicidade comercial estão aqui. Vou dar um exemplo de veículos de comunicação. Quando você, um exemplo, está lançando sua clínica, está inaugurando sua clínica, eu quero que minha clínica saia num jornal, um determinado jornal, no canal de saúde, eu quero que saia a logomarca da minha clínica. A assessoria de imprensa, ela não vai fazer isso. Você vai para o veículo que você quer sair, eles vão te encaminhar para o comercial e vai dizer, olha, você quer sair qual dia? Aí vão lhe dar o espelho do jornal e vão lhe dizer quanto é o centímetro por coluna para que você coloque a logomarca da sua clínica ali dizendo que ela está abrindo, certo? No caso de coluna social, vão te indicar também o comercial, eles vão negociar com você o valor e você vai pagar, vai sair naquele dia e acabou. Esse é o comercial, essa é a publicidade em jornais. Televisão não se vende, é importante televisão principalmente, que é onde todo mundo quer estar. Que é na Globo, é. TV Globo, TV Jornal, Tribuna, tudo. Isso. Quero ir para TV. Isso. Como é que faz para ir para Globo? Conta Não aí. se vende matéria jornalística. Quando o médico ele é convidado para estar naquele espaço, ele não está pagando. Ele pode ter assessoria do que for, não se paga. Assessoria, relacionamento de assessoria com produção é um relacionamento de confiança. A gente também constrói a reputação da gente, entendeu? O produtor, ele vai pro assessor, que ele sabe que tem credibilidade, que ele sabe que aquele assessor, ele vai preparar a fonte de forma adequada. Porque tem fontes que chegam, enfim, totalmente fora do padrão. Então, a gente também constrói um relacionamento com os jornalistas que estão ali na redação. Os jornalistas sabem como a gente procede, a gente sabe que a gente não vai deixar o furo, porque o que é que acontece muito? O jornalista marca, a gente passa para o cliente, vai ter uma entrevista amanhã de manhã, 6 horas da manhã, 6:30 da manhã, um exemplo. Acontece alguma coisa e o cliente lhe deixa na mão. E aí você faz o quê? Né? A sua credibilidade com o veículo. Então, cliente meu sabe que se der qualquer problema, não é que não possa dar. Se der qualquer problema, tem o deadline ali, tem aquela margem de tempo para a gente ligar para uma redação, dizer que infelizmente a fonte teve um problema e a gente repor para que o jornal não fique com buraco. Porque é muito sério isso, eles programam todo o espelho do jornal um dia antes, para que, enfim, quando uma fonte ela quebra, né, o processo, eles ficam com um buraco ali. Então, nós como assessores temos uma obrigação de, tipo, nossa foto não deu, a gente vai arranjar uma, mas não vai deixar aquele cliente, aquela televisão, aquele produtor ali no buraco, sabe? Então, voltando para a questão de pagamento, não se vende matéria jornalística.
certo? E comercial, a assessoria de imprensa estão em lados totalmente opostos. A assessoria de imprensa, ela vem para trabalhar, dar credibilidade, construir uma reputação e dar visibilidade que aquele profissional ou aquela clínica precisa. O comercial, ele não está fora de um planejamento de comunicação, ele pode estar incluso, mas ele não faz o papel da assessoria, tá? Como eu falei, a assessoria de comunicação é algo integrado, tem vários pilares. É o marketing digital, é a assessoria de imprensa, é um bom posicionamento, é a parte paga também, porque sua clínica, ela pode querer atingir um público A e a gente achar que um determinado influenciador, uma determinada televisão venha contribuir para o nosso plano de comunicação. Então, a gente vai fazer um orçamento e a gente vai poder fazer, sim, a parte paga. Mas matéria paga, nos jornais, principalmente impressos, eles têm um indicativo onde quem lê sabe que aquela matéria foi paga. Dá visibilidade? Dá. As pessoas vão ler? Vão, mas não dá credibilidade e confiança de que uma matéria jornalística dá para você, sabe? Fonte de notícia, aquele profissional é confiável, ele é responsável pelo que ele fala e ele é especialista no que ele fala. Então, as pessoas, elas vão, sabe? Vão dar a confiança e vão procurar. Por quê? A consulta, ela começa, o cliente, o paciente, principalmente a área médica, ela começa pela confiança. E confiança não se constrói com um bom currículo, se constrói com comunicação e um bom posicionamento. Confiança se constrói a longo prazo e através de valores que você tem, o compromisso, a responsabilidade, o conhecimento técnico, ou seja, isso aí é que faz construir a confiança. Agora, os caminhos para chegar na Globo, já que não paga? Construir reputação. Trabalho de formiguinha, que você fazer através da assessoria de imprensa, que é um contrato, é um serviço contratado. Isso aí você não vai trabalhar de graça. Claro, é contínuo, né? Voltando àquele ponto que nós já falamos voltando aqui. A isso, no frigir dos ovos, como você fala aqui em Recife. Não queiram contratar assessoria de imprensa um mês e achar que você vai sair na Globo. Pode acontecer de forma bem esporádica, né? Mas não vai, minha gente. Não se constrói. Uma matéria ou duas não vai construir reputação de ninguém. Eu tenho clientes de clínicas médicas de 3, 4, 5 anos. E que já a imprensa já sabe que eles são meus clientes e me procuram. Às vezes vem o caminho inverso. Não sou eu que procuro, eles procuram, já sabem. Então tem essa pegada também da constância, a insistência e a continuidade do trabalho. Facilitar essa questão de aparecer uma pauta interna. Eita, a Patrícia tem esse cliente. Entendeu? Porque foi um trabalho que eu construí ao longo dos anos. Então, assim, ninguém vai construir... Pronto, grandes marcas, Nestlé, Tim, claro, elas são o quê? Toda marca tem seu valor. E elas têm um valor de mercado por quê? Porque elas constroem, investem em marketing publicitário e assessoria de imprensa. Comunicação hoje não é mais um luxo. É um pilar de necessidade. E principalmente para os médicos que querem sair de plano de saúde. Os médicos que querem se posicionar com um público mais, né, adequado, um público mais eles têm que ganhar a primeira confiança. Porque o caminho é o seguinte, se eu te indiquei um médico, ou você escutou falar um médico que você precisa, você vai no Google. Aí você chegou no Google, eita, você olhou o médico, vai ter ver as redes sociais dele, você vai entrar. Aí como é que ele se posiciona ali? Tem médico que usa a rede social para botar agenda, para fazer um antes e depois do procedimento, um exemplo. Não dá credibilidade. Ali você quer encontrar materiais educativos, materiais que falem da tua dor, o médico, um vídeo do médico falando com você. Então, é a identidade que eu falei. Depois, se ali naquela identidade que é o marketing digital tiver uma matéria de televisão, uma notícia de jornal, uma rádio, uma fotocoluna social, aquilo aí vai vir um peso a mais, vai dizer, poxa, esse médico é bom. E quando a pessoa, ela valida a confiança, a credibilidade no médico, aí o último passo é ligar para a clínica e marcar consulta. Quando ela liga para a clínica e marca consulta, ela não vai dar tanto peso ao preço que você vai cobrar. Porque você já vem construindo uma autoridade, você já vem construindo uma presença de mídia muito forte e que dá àquele paciente a segurança de que ele vai pagar aquela consulta e realmente ele vai ser bem assistido, sabe? É basicamente isso, é o médico deixar de ser escolhido, deixar de ser, de tirar uma concorrência de preço para ganhar uma concorrência de credibilidade e confiança.
Quem é trocado pelo preço, né, vai ser Isso. sempre comparado dessa forma. Ou seja, se você vai jogar esse jogo de disputa de preço, tá tudo bem. Cada um vai jogar o jogo que quiser. Agora, quem se posiciona, quem se diferencia, seja através do marketing, seja através de assessoria de imprensa, do complemento com a assessoria de imprensa, a gente não está falando aqui coisas que são obrigatórias, são somatórias no sentido da tua autoridade. Isso faz com que você se posicione, mas é um trabalho de construção também. Você não vai querer sair na Globo hoje e aí já no dia seguinte tá com o consultório cheio se você não tem uma reputação, se você não tem uma autoridade construída e um posicionamento bem definido também dentro da rede social. E falando sobre essa construção a gente entendeu que a parte de assessoria de imprensa faz essa interface entre o médico e os canais de comunicação, que não se paga para estar, se paga por um comercial, né? Exato. E não se faz comercial de clínica, digamos assim, vendendo preço na internet, né? Geralmente a gente faz... O conselho não deixa, né? Geralmente a gente faz coisas educativas, mas Exato. não de dizer, ó, venha para a clínica e marque por tantos reais e não tem. Se não, o Cremeb cai em cima, cai né? Em cima, tem que estar bem alinhado. Aí a gente entendeu essa parte de que precisa existir essa interface, não é fácil, é ao acaso que alguns aparecem. Ah, fulano apareceu na Globo porque ele é muito famoso. Não, porque geralmente é feito um trabalho, uma construção. A não ser que tenha acontecido um caso, por exemplo, aqui em Recife, teve 2 ataques de tubarão, aí o médico atendeu, aí claro que ele vai sair na entrevista, né? Mas Isso esse óbvio. médico não tá ali por acaso, não. Ele veio de uma instituição pública, normalmente eles procuram isso. E quando você falou, assim, em relação, um exemplo que eu não citei, você tem uma clínica num grande hospital, e existem ligações entre veículos e hospital, e seu eu passou batido. Não existe. O que acontece é o seguinte, os veículos de comunicação, às vezes, eles querem pauta, arranjar um porta-voz de imediato. Então, sabendo que um determinado hospital tem várias especialidades, eles correm para o assessor do hospital. E o assessor do hospital direciona. Só que direciona para a clínica, tem núcleos dentro do hospital, onde núcleos têm assessoria de imprensa e núcleos não têm assessoria de imprensa, né? Então, é um caminho muito rápido. Televisão e rádio são coisas muito imediatas. Então, o que é que acontece? O assessor do hospital conhece a assessoria da clínica, que foi solicitada, né, um profissional daquela especialidade, né, pela televisão, ele vai correr para a assessoria da clínica. E as clínicas que não têm assessoria vão ficar ali caso o profissional não possa, porque a resposta tem que ser muito rápida. O assessor de imprensa, ele está com o telefone ali e tem que estar ligado em tudo para não perder essa oportunidade. Então, o caminho é mais ou menos isso, sabe? Não existem ligações pagas para sair. Não, nada impede que o hospital seja, né, assinante de um determinado jornal ou que faça publicidade numa televisão. Mas isso não gera vínculo entre jornalismo, sabe? Jornalismo é confiança realmente e credibilidade. Relação de assessor de imprensa com o produtor, relação do assessor com o cliente. Então, o cliente, quando chega, ele tem que ser educado. Educado para saber as regras, o que pode e o que não pode. Entendeu? Porque eu já tive muitas situações complicadas. Tipo, eu atender uma clínica, a clínica indicar um parceiro, porque o médico não estava disponível, aí o parceiro vai até a TV. Eu digo, chegue meia hora antes. Aí ele chegou 1 hora antes. Não foi meia hora. A gente, meia hora para que chegue, bote o microfone, se posicione, converse com o produtor, dê o direcionamento. Ele chegou 1 hora antes. Quando o produtor chegou até esse médico, que disse que o horário seria tal horário, ele disse, eu não posso ficar. Eu sou diretor do hospital, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu faço aquilo, e eu não posso esperar. Ou seja, foi embora. E deixou lá o programa no buraco. Aí eu liguei para o dono da clínica e disse que isso não poderia acontecer. Por quê? Essa pessoa não foi educada para um trabalho de assessoria de imprensa. Essa pessoa não conhece. E assim, tem muito de ego, né? Não foi educada para o compromisso. Vamos combinar. O compromisso, porque dizer entender que o seu tempo é melhor do que o tempo do jornalista, do pessoal que fez a pauta. Então, entender. Mas é questão de compromisso humano, entendeu? Mas às vezes as pessoas acham que deixando determinado
buraco, né, vamos dizer assim, ela não vai interferir, as pessoas não entende como funciona. Vamos dizer que seja por aí, para não ir esse extremo, né, de falta de comprometimento. Mas vamos dizer que é falta de entendimento de um funcionamento, assim, da programação, da grade, do problema que aquilo vai causar, né? Então, sempre tenho essa conversa com meus clientes, sabe? Ó, imprevistos acontecem. Mas vamos diminuir os danos, né? Como aconteceu recentemente, de uma médica estar marcada para o outro dia de manhã, e à noite a tia internou e ela teve que ir para o hospital, e aí eu liguei para a produtora. Aconteceu isso, isso e isso. E amanhã, 7 horas da manhã, faz o seguinte, tenta daí alguém conhecido que eu tento de cá. Aí ela conseguiu uma outra pessoa. Poxa, Patrícia, obrigada pelo retorno. Não foi que chato, poxa, não foi isso. Porque a gente entende que, né, imprevistos acontecem, mas quando elas são avisadas de forma, né, de um tempo que dê para contornar, isso aí todo mundo sai tranquilo, ninguém se queima na história, né? Entendi. E para a parte de posicionamento, o que é que você considera como importante? A gente tem, além do nicho, além da gente determinar o público-alvo, a gente não ser genérico, tem algo mais importante que você considera dentro dessa construção de posicionamento? Primeira coisa, eu acho que é o foco. Sem foco, ninguém faz nada, sabe? Sem foco, ninguém faz nada. Então, o médico também tem que se exercitar. Não basta só ser médico hoje em dia. A gente tem que ser gestor da clínica, a gente tem que ser um pouco de comunicador, né? A gente tem que se comunicar e ser proativo. Então, para construir um posicionamento, e principalmente listar os meios onde aquele médico vai ter conteúdo, vai abastecer conteúdo, que ele tem que ter presença. Porque hoje em dia tem, né, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook. Onde é que o público dele tá? Né? Como é que ele vai se comunicar? Então, é importante traçar os meios que ele vai se comunicar, a forma que ele vai se comunicar e ser sempre contínuo e assertivo, né? Uma comunicação assertiva e estratégica para construir uma boa reputação. Eu acredito nisso. E você fala muito da gente pensar de forma estratégica e ter tempo para isso. O que Perfeito, Patrícia. Antes da gente falar da parte prática, que eu quero saber como que funciona essa parte prática mesmo da assessoria de imprensa, quais são os passos, com que frequência, quanto tempo que a gente vê esse resultado, eu quero falar aqui sobre a mentoria PROA. Muitos médicos me perguntam sobre qual é o momento, para quem é a mentoria? A mentoria PROA é para médicos que decidiram transformar conhecimento em autoridade e construir uma carreira lucrativa, estratégica e livre. Para quem já começou o consultório, já terminou a especialização, já está no mercado e quer destravar através de conhecimento de gestão, de programa de acompanhamento, de finanças, tudo que envolve posicionamento também, e você ter essa visibilidade, captação de pacientes, ou seja, você construir a carreira que você quer. Essa é a mentoria PROA. Então, se você decidiu tomar esse passo, você se inscreve aqui, tem um formulário na descrição desse episódio e você preenche o formulário. Lembrando que o preenchimento não vai garantir a aprovação automática. Eu vou entrar em contato com você e saber se está no momento ou não para você entrar na mentoria PROA. Agora, eu quero saber da parte prática mesmo. Você falou que um mês não funciona para o médico ter esse resultado. Não adianta ele querer pagar hoje e querer sair na Globo amanhã. Quais são os passos? Como que você faz? A frequência de pautas? É uma vez no mês, 2 vezes? Quem determina o tema? Se é você, se é o médico? E em quanto tempo a pessoa sai na Globo? Então, veja que pergunta, né? Veja que pergunta-chave. Antes de te responder, eu vou te dizer quais são as dúvidas mais frequentes por parte de quem me procura, né? Seja médico ou outros profissionais em si, que estão em busca de assessoria de imprensa. Patrícia, me diga quantas matérias eu vou sair no mês. Patrícia, onde você vai me colocar? Aí eu digo, não sei. Não posso te responder. Eu trabalho com mídia espontânea. Eu trabalho com mídia orgânica. Agora, se você não sair, você não me paga, tá certo? Então, assim, aí o cliente fica mais tranquilo. Aí eu explico que a gente faz uma construção de pautas, né? Às vezes o cliente vem e sugere, às vezes eu sugiro, eu dou algumas opções e ele escolhe. Mas como médico,
é ocupado, o médico tá em consultório, tá operando, eu sempre sugiro, né, as pautas. Depois que o médico aprova o texto, porque eu não libero nada sem aprovação do médico, nenhum cliente, aí o trabalho é comigo, né? E aí pode ser que um determinado veículo queira aquela pauta, outro não. E semanalmente eu vou fazendo esses levantamentos, vou direcionando para os veículos que não saíram ainda, de forma que eu chegue no final do mês e veja todos os veículos que eu enviei, os que quiseram ou não. E aí eu vou mudando a pauta. Se chegar assim no meio do mês, eu ver que aquela pauta não rendeu muito, eu já mudo automaticamente. Então não tem essa quantidade de pauta. Uma pauta, duas, três no máximo no mês, eu acho que é o suficiente para trabalhar aquele profissional, sabe? E aí varia, ele sugere, eu sugiro. E um dos papéis do assessor de imprensa é ficar ligado no factual. O que é factual? São coisas que acontecem no dia a dia, porque ali vem um gancho. Se eu trabalho com um médico cardiologista e um famoso passou mal, teve um infarto ou morreu, morte súbita, automaticamente aquele tema vai virar pauta. Eu já faço a pauta, mando pro médico, tá ok, mando pra imprensa, tem um porta-voz, vamos falar sobre morte súbita, porque eu tenho um cardiologista, eu tenho um cirurgião cardiovascular que vai poder te atender bem. Tal celebridade morreu, tal celebridade foi internada, tá fazendo transplante, enfim. O assessor de imprensa ele tem que estar ligado no que está acontecendo no dia a dia. Isso não é obrigação do médico, isso é obrigação da assessoria. E a gente sempre está ligado ali no telefone, nas demandas, no que a gente pode inserir aquele profissional, sabe? Dentro daquela área que ele, de atuação, né? Na área de referência, na área que foi determinada pelo planejamento dele. É basicamente assim que funciona. E pode ter certeza, teve um factual, algo nacional, a gente insere nosso porta-voz. Nacional, assim, mas aí o porta-voz, digamos assim, você faz a interface aqui no local. Então, vamos lá, a assessoria de imprensa, ela é trabalhada por região. Hum. O médico, ele pode escolher trabalhar Pernambuco e Maceió, Pernambuco, enfim, Bahia, Pernambuco e Minas Gerais. A gente atende por região, sabe? Então, assim, tem assessor de imprensa que só trabalha a região que vive, tem assessor de imprensa que trabalha por, vamos dizer, ou estado, ou região, ou nacional, depende da necessidade e do alcance da assessoria de imprensa, sabe? E essa assessoria, ela paga o médico paga um valor fixo mensal. Mensal, isso. E quando sai em determinada reportagem, também paga? Não paga, não, pronto, isso aí é um ponto também, É. onde, por incrível que pareça, é uma dúvida frequente. Às vezes as pessoas ficam receosas de perguntar, Patrícia, não me leve a mal não, mas eu queria saber se a gente paga por matéria, a gente paga, você paga a matéria. Não paga, você só paga a assessoria de imprensa, o assessor, que vai trabalhar de forma orgânica e espontânea a tua comunicação, a tua reputação. Por isso que a gente não pode dizer que em tal mês você vai sair em tal veículo. Não existe isso. O assessor de imprensa que promete isso, tem alguma coisa de errado, porque como é forma orgânica, a gente trabalha uma pauta, aquele veículo pode querer ou não, mas assim, não quer um mês, quer em outro, não quer aquela pauta, quer outra pauta. A gente vai, trabalhando dia a dia, de forma, comunicação em movimento. Comunicação é você estar gerenciando ali várias pautas para que o profissional, ele seja reconhecido ao máximo de veículo de comunicação. E o que é que importa na hora deles selecionarem para a pessoa participar de determinada reportagem? É um conjunto, né? Por exemplo, o número de seguidores no Instagram importa? Não. Não. Não importa. Pode ter 1 milhão. Não importa. E assim, como eu te falei, o Instagram, o marketing digital, ele é a identidade. Às vezes, quando o produtor ele não conhece, ele pode procurar o médico nas redes sociais para ver quem ele é, no que ele pode falar, se ele é uma boa fonte, se ele se comunica bem. Isso pode acontecer, mas isso não define a escolha, sabe? Então, assim, isso só acontece, vamos dizer, quando uma pessoa começa um trabalho de assessoria de comunicação e os veículos não te conhecem. Pode acontecer, sabe? Vou saber quem é o médico. É uma curiosidade do produtor, assim como uma curiosidade do paciente. Vou ver quem é, a identidade. Aí vamos dizer que entrou ali. Aí dentro do Instagram esteja uma matéria, né? Enfim, uma televisão, uma rádio, uma matéria de impresso, um portal de notícia, aquilo ali já dá uma credibilidade maior. Para quem vê, né? Até para os pacientes. Os pacientes, eles têm esse sentimento de pertencimento. É uma movimentação quando o médico deles sai na televisão. Mamãe, vou ver o meu médico na Globo. Chama todo mundo, pai, tio, todo mundo, vamos se juntar e poste, filme, compartilhe e marca o médico. Aí veja que bacana, a movimentação.
E o que é que importa, então? Importa um contexto de coisas como, vou dizer a você. Me diga aí os critérios. Essa pauta que eu já falei do Junho Verde. Se o assessor, ele já sabe, se ele trabalha com planejamento, ele tem um médico ortopedista, cirurgião de coluna, enfim. Ele já sabe que mês de junho vai ser o mês da escoliose. Então, de forma prévia, ele já faz o release, já aprova, com antecedência, porque ele vai começar a trabalhar isso nos veículos de comunicação. E quanto mais antecedência, mais você garante os espaços. Sim. Entendeu? Então, assim, falando de campanha, né? Campanha, é o conteúdo. E além do conteúdo? Além do conteúdo, vamos dizer que seja uma ótima fonte. Como é que vai dizer que o médico é boa fonte? O relacionamento que o assessor tem com o produtor, a confiança de saber que o cliente dele foi treinado para dar uma entrevista de televisão, de rádio, de saber que a gente tem que ensinar o médico a se sair de perguntas onde ele não sabe, porque isso não é vergonhoso, somente em rádio, né? Televisão a gente consegue, até sendo um ao vivo, a gente consegue previamente combinar ali as entrevistas, né? As perguntas, quer dizer. Mas numa rádio é o veículo mais instantâneo e dinâmico que existe. Então você pode estar sim, em entrevista de rádio ao vivo, e o apresentador vir com uma pergunta que não tem nada a ver. Mas é o que eu sempre digo, quem domina o assunto é você, não é o apresentador. Então você pode, de forma bem sutil, dizer, olha, isso aí é tratado com tal especialidade, na minha área acontece assim, assim, assim. Então, de forma educada, você se sai. E como é que o profissional ele vai saber daquilo? Com orientação da assessoria de imprensa. Então, tem rádios que você pode dizer, aí o apresentador agradece, obrigada, doutor, pela sua presença. Aí, nós já dizemos, olha, quando ele agradecer, que todos agradecem, aí você diz, eu que agradeço pelo convite, e os ouvintes que ficaram com alguma dúvida, é só entrar em contato pelo Instagram, tal, tal, tal. Por quê? Porque rádio comercial conflitam. Você não vai para uma determinada rádio, porque existem rádios e rádios, né, perfis de veículos, e dá o seu telefone ou entre em contato comigo de forma explícita. Não, é uma forma educada e elegante de você dizer, entre em contato. E aí, por isso que as suas redes sociais têm que estar estruturadas com ótimo posicionamento, porque vai aparecer seguidor. Vai aparecer seguidor, vai aparecer não só seguidor por seguidor, mas seguidor paciente de fato, que está procurando um médico especialista naquela área por uma dor dele. E aí o médico está bem posicionado, está em entrevista, está em rádio, está se comunicando bem, então é uma conquista a mais. Então assim, como é que eu vou mensurar, Patrícia, que o trabalho da assessoria de imprensa está validando a minha profissão? A assessoria de imprensa ela não se mensura com números. Reputação não se mensura com números, mas se mensura de forma qualitativa no aumento de seguidores, no aumento de consulta, na forma com que a forma com que aquele profissional vem aparecendo com frequência na mídia, convites para palestra. Paciente chegando lá e dizendo, olha, eu ouvi na rádio, isso é muito, muito frequente. Eu vi em tal TV, doutor, eu vi numa rádio, eu quero, alô, tal clínica, olha, eu quero consulta com aquele doutor que apareceu na televisão. Então, a gente vai mensurando de forma qualitativa essa forma, de forma quantitativa nesse sentido de aumento de seguidores, aumento de consulta. Reputação, ela traz isso de forma, é o último pilar, aí vem a questão a remuneração, né? Porque vem a credibilidade, a visibilidade, credibilidade e, por fim, a rentabilidade. E quanto mais você se posiciona de forma qualificada, mais pacientes você conquista. E em quanto tempo você já começa a mensurar esses resultados para você dizer assim para o médico, olha, um mês não vai dar. Quanto tempo, pelo menos, assim, de teste, de validação, de acompanhamento? Então, a assessoria de imprensa de um mês é uma assessoria de um evento. Eu quero contratar uma assessoria somente para a abertura da minha clínica. Eu não vou estar trabalhando na reputação. Eu vou trabalhar a abertura da tua clínica para dizer que ela está chegando na cidade, naquela especialidade. É um trabalho pontual, de início, meio e fim. É um trabalho da gente acompanhar um fotógrafo na inauguração, de pegar as fotos para a coluna social, de botar a notinha antes da inauguração. É algo pontual. Pontualidade. É um evento que começa, tem começo, meio e fim. Reputação é construção de imagem, é algo contínuo. Então, eu aconselho todo cliente a no mínimo um ano. E eu digo, olha, quem fica um ano não fica não fica só um ano, fica 2, 3, porque é a constância, né? Reputação é construção de anos. Não é algo que um mês, 2 você vá, né? Matéria, a quantidade de matéria, ela não lhe diz que você tem reputação. Ela não se constrói reputação pela
quantidade, mas pela qualidade dos veículos que você saiu, pela constância que você vem se apresentando na imprensa, pela forma como as pessoas vão te vendo nas tuas redes sociais, as matérias, quando elas saem, hoje em dia é tudo muito multimídia, uma rádio você faz do estúdio ali ao vivo, pelo celular, aí você sai no YouTube, pega no YouTube, joga nas suas redes sociais, compartilha com pacientes, grupo de amigos, família, isso é construção de reputação, é movimento, é algo integrado, é marketing, é comunicação, é de assessoria de imprensa, é posicionamento, é uma presença num podcast, enfim, é um conjunto de coisas, sabe? Boa. Então, muito bem explicado, muito bem profundo esse trabalho da assessoria de imprensa, porque às vezes fica muito no imaginário da gente, achando que o acaso vai fazer com que a gente esteja na mídia que a gente deseja e que isso por si só vai ser suficiente para a gente poder consolidar e carimbar ali o nosso selo de autoridade. Mas isso só não é suficiente, é um conjunto de vários fatores. Claro que a gente depende do momento do médico, depende da carreira, da gestão, do desejo dele, tudo isso é uma construção. Você saber de gestão, você ter a sua secretária, ter sua rede social, ter tudo muito bem estruturado, seu posicionamento organizado, para você não dizer, eu vou investir agora na assessoria de imprensa, nem começou o consultório, nem sabe o que fazer, e achar que a assessoria, uma reportagem só vai dar certo, ou um mês só vai dar certo. Não é assim que as coisas funcionam. Você vai dizer que dá trabalho, mas é o trabalho, e eu sempre digo, dá trabalho sonhar pequeno e sonhar grande. É melhor sonhar grande e fazer acontecer o que você deseja, porque a gente só tem uma vez, né, na vida. Eu não sei nem quanto tempo, se a gente tem outras vidas, e quem tem mais de 40, né, eu tenho mais de 40 anos, a gente já passou da metade da nossa vida. Não sei quanto tempo que a gente vive também, mas é sobre essa reflexão. Às vezes a gente fica vivendo muito a vida que os outros desejam, fica olhando muito a grama do vizinho e a gente esquece de cultivar a nossa própria grama, o que a gente quer para a nossa vida. Esse caminho da comparação não é um caminho que vai te levar para o próximo nível. E Patrícia, a gente está chegando ao final do nosso episódio. Muito obrigada pela tua contribuição. Esclareceu muitos pontos que até eu mesmo tinha dúvida sobre o papel da assessoria de imprensa, como que a gente faz para poder chegar nesse canal, nos meios de comunicação. E eu queria que você deixasse o seu contato, se você quiser, o seu Instagram. E também uma mensagem para os médicos que nos escutaram até agora. @Patricia_comunica. O telefone é o 983391413. E a mensagem que eu tenho para deixar para todos os médicos é: quem não trabalha a sua comunicação estratégica vai estar sempre sendo escolhido pelo valor da consulta. Ou vai continuar atendendo por plano de saúde. Exatamente. Se você não quer ser comparado pelo preço, trabalhe para se diferenciar. Busque esse posicionamento, porque aí você não vai mais competir pelo preço. Trabalhe sua reputação, seu posicionamento, a sua confiança, porque o caminho para a marcação de consulta vem muito antes, né? Muito antes de conhecer o próprio médico. É ver onde ele está presente, como ele se comunica com o público-alvo, se as redes sociais estão bem estruturadas, depois é que vem a marcação de consulta. Exatamente. E para você que nos escutou até agora, eu espero que você tenha tido bons aprendizados desse nosso episódio. Continue acompanhando na Proacast, se inscreva no canal e compartilhe com o médico que também tem esse desejo de construir a carreira que ele quer e não a que os outros, que a comunidade médica pensa como um todo. Então, se você conhece algum médico que vai se beneficiar, compartilha esse episódio e eu te vejo no próximo na Proacast.